E nós vamos ver que é muito interessante nós cantarmos aquilo que está na Bíblia. E a primeira passagem que eu tenho para ler é em Romanos 12. Romanos 12 é uma passagem que nós já temos lido por causa do contexto daquilo que nós temos estado a estudar. Romanos 12, verso 3 e 5. E nós vamos ver então que aquilo que nós vamos cantar tem respaldo bíblico, está na Bíblia. E é muito importante que exista esta sintonia em cantar verdades bíblicas. Romanos 12, 3 a 5 diz assim, na minha versão, que é a Bíblia para todos: em virtude da missão que Deus me confiou a vosso respeito, recomendo-vos que ninguém se julgue mais do que é. Pelo contrário, sejam modestos e que cada um se julgue a si mesmo conforme o grau da fé que Deus lhe deu. Num mesmo corpo há vários membros e cada um tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo, em união com Cristo, e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Então, irmãos, nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos membros uns dos outros, cujo cabeça é Jesus Cristo. E é isto que nós vamos cantar. Quem quiser colocar-se de pé está à vontade. Ainda que muitos somos um corpo, somos um corpo em Cristo. Ainda que muitos somos um corpo, somos um corpo de amor. Ainda que muitos somos um corpo, somos um corpo em Cristo. Ainda que muitos somos um corpo de amor. Uma fé no Senhor Jesus. Um corpo de amor. Um só Deus, Ele Pai de todos nós. Ainda que muitos somos um corpo, somos um corpo em Cristo. Ainda que muitos somos um corpo, somos um corpo de amor. Uma fé no Senhor Jesus, unindo-nos num corpo de amor. Cremos num só Deus, Ele Pai de todos nós. Ainda que muitos somos um corpo, somos um corpo em Cristo. Ainda que muitos somos um corpo, somos um corpo de amor. E é isto é que nós também temos de promover, irmãos. Temos de promover unidade uns com os outros, porque somos um corpo. E o nosso Pai é um só. Se o irmão olhar para o lado, olhe para o lado e repare bem na pessoa que está ao seu lado. Repare bem, olhe para ele. Porque o culto também é isto, irmãos. Olharmos uns para os outros, ver quem está, ver quem falta, poder se calhar dizer um olá, dizer um adeus. E é interessante perceber que aquilo que está em Apocalipse 7, e vamos poder também abrir em Apocalipse 7, Apocalipse 7, versículo 9 a 12. Eu vou convidar a abrirmos a Bíblia. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 12.
E é interessante ver, se nós olharmos para o lado e vermos o nosso irmão, nós vemos que há pessoas que são altas, baixas, que são de outras nacionalidades, de outras raças, de outros povos, de outras tribos, não é bem tribos, mas... E aquilo que a Bíblia diz lá em Apocalipse 7, versículo 9 a 12, diz assim: em seguida vi uma tal multidão impossível de contar. Eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, vestidos de branco, diante do trono e diante do Cordeiro, e tinham ramos de palmeira nas mãos. Diziam com voz muito forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam de pé à volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder e a força pertencem ao nosso Deus por todo o sempre. Amém. E é isto que nós vamos fazer. Nós vamos ter aqui aquilo que vai ser uma amostra daquilo que um dia todos nós, seja qualquer povo, tribo, nação, raça, todos juntos, vamos estar a louvar ao nosso Deus, a louvar aquele que nos deu a salvação. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bebidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Todos escolhidos, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, em vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. E a nós só nos cabe, tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, em vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Outra passagem que eu gostaria de partilhar esta tarde é o Salmo 96. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 96 e acompanhar a leitura. Isto é um salmo que exalta Deus. E é muito importante que nós possamos, a Bíblia diz que nós possamos louvar ao Senhor com salmos e hinos. É isso que nós estamos a fazer.
cantar e ler aquilo que está na palavra. E os salmos são músicas também. Nós, infelizmente, não temos as melodias, mas temos as letras. E é importante nós também meditarmos naquilo que são as letras destes hinos, que são a autoridade bíblica, que são cânon bíblico, que estão na Bíblia. E diz assim o Salmo 96. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem dia após dia a sua salvação. Anunciem entre os povos a sua glória e em todas as nações as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Esses deuses não valem nada. Foi o Senhor que criou os céus. Na sua presença há esplendor e majestade. No seu santuário há poder e beleza. Que todos os povos da terra louvem o Senhor e proclamem o seu poder e glória. Deem ao Senhor a honra que lhe é devida. Entrem nos seus átrios para lhe fazerem ofertas. Inclinem-se diante do Deus Santo, que se manifesta cheio de glória. Que toda a terra trema diante dele. Proclamem ao mundo inteiro: o Senhor é Rei. Por isso, a terra está firme e segura. Deus governa os povos com equidade. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, exulte de alegria o mar e tudo o que nele contém. Alegrem-se os campos e tudo o que neles existe. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor que se aproxima e vem para governar a terra. Ele governará o mundo com justiça, governará os povos com a sua fidelidade. Amém, irmãos? Realmente este salmo, apesar de nós não sabermos a melodia, nós vamos cantar uma música que diz isso mesmo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Que a cada manhã, quando acordamos, sejamos inspirados pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e possa haver no nosso coração um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei
Deixe um tempo agora, quem quiser, com as suas próprias palavras, dirigir orações de louvor ao Senhor que eu possa fazer. Eu vou pedir para abrirmos em Isaías 6. E nós vamos ler uma passagem onde Isaías, o seu coração foi desperto. E foi desperto para o quê? Nós já vamos ver. Isaías 6, a partir do verso 1 até o verso 7. Diz assim então, Isaías 6, versículo 1. Isaías escreve estas palavras e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive uma visão, em que vi o Senhor sentado num trono muito alto. A cauda do seu manto enchia o templo. Havia serafins junto dele para o servirem. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a cara, com 2 cobriam o corpo e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz deles fazia tremer as portas nos gonzos e o templo encheu-se de fumo. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros. Eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor do Universo. Voou então para mim um dos serafins, com uma brasa na mão que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou-me na boca e disse: olha bem, isto tocou os teus lábios, a tua culpa desapareceu, o teu pecado fica perdoado. Que o Senhor nos possa despertar para aquilo que é o nosso pecado, mas que nós possamos ter a consciência de que o Senhor é um Deus perdoador e Ele está pronto para nos perdoar. E somente por meio do arrependimento, por meio de buscar a santidade do Senhor, Deus que é 3 vezes santo, se nós buscarmos santidade no nosso dia a dia, nós vamos poder ver Deus. Desperta o meu coração, Senhor. Desperta, porque eu quero ver-te. Vamos nos colocar de pé. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória.
Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo Deus, desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te alto. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Nós vamos ter a oportunidade de, podemos sentar, de cantar um hino, que é também um hino que fala de autoridade, da autoridade que Jesus tem na nossa vida. Alguém que tem autoridade sobre a vida de alguém é porque esse alguém deu essa autoridade. Apesar de Jesus ele ter autoridade sobre todas as coisas, ele é aquele que sustém todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ele quer ter autoridade na tua vida, mas ele não te obriga. Essa autoridade não é imposta. Virá um tempo em que Jesus vai voltar. E conforme Apocalipse 22 diz, e se quiserem abrir, eu vou... Se quiserem, senão eu vou ler. Apocalipse 22, versículo 12 e 13, e diz: mas atenção, eu virei muito em breve, e trarei comigo a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Nós é que temos que perceber quais têm sido as nossas obras. E Jesus também, no verso 13, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E esta expressão do Alfa e Ômega, Alfa é aquela que é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. No sentido da ilustração que Jesus diz que eu sou o princípio e sou o fim. Usando para o nosso português, ele dizia: eu sou a letra A e sou a letra Z. Jesus, ele é o princípio e o fim. Ele quer reinar na tua vida, mas ele espera que tu aceites essa autoridade, que o aceites como Senhor e Salvador. Que tu possas dizer a Deus: Senhor, eu quero te receber, eu quero que governes a minha vida. Eu me dou em sacrifício a ti. Da mesma forma que tu te deste em sacrifício por mim, eu me dou em sacrifício por ti. E às vezes, irmãos, contribuir financeiramente para manter a obra de Deus é um sacrifício. É duro. Mas nós somos chamados a contribuir, porque uma vez que usufruímos, temos também de participar naquilo que é o sustento da obra. E nós vamos ser convidados a poder participar nisso também. Se o irmão preparou de antemão essa oferta, que possa fazer. Se não preparou, deixe passar o cestinho, não meta nada, porque o importante é que o irmão possa dar e dar de coração. Mais uma vez, é uma das áreas em que Jesus, ele quer governar na sua vida, mas ele não impõe esse governo. Ele espera que seja você a convidar: Senhor, governa sobre esta área da minha vida também, que é o dinheiro, que é os recursos que eu tenho. Porque nós sabemos que tudo pertence a Ele. Ele é dono de tudo.
Mas Ele diz, eu quero te ouvir da tua boca, eu quero que governes a minha vida. E é o que nós vamos cantar. Nós vamos cantar, eu quero que governes a minha vida, eu quero que coordenes o meu caminhar, que eu sempre viva de acordo com a tua vontade. Que assim seja, irmãos. Eu vou pedir aos aniversariantes para passar o cestinho. A Mariana e o Rafael podem passar os cestinhos. Hoje vamos ter uma pregação muito... Mete um bocadinho mais alto, desculpa lá, se faz favor. Vamos ter uma pregação muito prática, muito prática. Vai ser mesmo terra a terra, vai ser uma maratona, uma coisa que eu vou tentar chegar ao fim em tempo útil. Vamos começar pela passagem de 1 Coríntios 12, o versículo 1 e depois do versículo 4 até 7. Eu coloquei aqui no PowerPoint. A palavra do nosso Deus, e transmitida através do apóstolo Paulo, diz: irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, não quero que andem na ignorância. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há trabalhos diferentes, mas é o mesmo Deus que dá a todos força para agirem. O Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. Há algumas coisas que me parecem importantes ressalvar desta passagem. De facto, há dons diferentes. Alguns são até parecidos, mas são diferentes. Mas o Espírito, quem os dá, é o mesmo. Há funções diferentes, ou seja, eu posso ter um dom e outro irmão meu ter o mesmo dom, mas terem funções diferentes dentro da máquina da igreja. Mas o Senhor, quem manda, quem está acima de todas as coisas, é o mesmo. Atenção. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Ok, é isso? Há trabalhos diferentes, mas é o mesmo Deus que dá a todos a força para agirem. E, de facto, muitas vezes precisamos da força de Deus para fazermos, para trabalharmos, quer na vida
vamos chamar secular, sem ser envolvida em nome da igreja, mas também precisamos de muita força para nos aturar uns aos outros e fazermos um trabalho produtivo na igreja. Então, nós temos que ter esta concentração, esta ideia. Várias pessoas com o mesmo dom, funções, trabalhos diferentes. Existem funções diferentes com os mesmos dons. Também não podemos perder a noção de que quem dá e quem tira os dons é o Espírito Santo. Quem dá a força é o nosso Deus. E é Deus que é o Senhor da igreja. Ele é que manda, por isso é que nós, enquanto liderança, nós queremos seguir a Bíblia, que é a palavra do nosso Senhor. Às vezes dói, muitas vezes dói, mas é aqui que nós encontramos o nosso caminho. Os dons existem. Isto foi repescar ao episódio anterior, da semana passada. Os dons existem. Os dons são para crescimento da igreja de forma organizada. Devem ser postos à prova de três formas diferentes. Primeira, o dom que eu tenho tem de estar de acordo com aquilo que está na Bíblia. Eu não posso ter um dom, não posso dizer que tenho um dom que não aparece na Bíblia. Primeira regra. Segunda regra, tem de ser confirmado por outros irmãos. Terceira regra, tem de ser validado na prática. E muitas vezes este segundo passo e este terceiro passo misturam-se, porque os outros irmãos não são capazes de validar o dom que eu digo que tenho se não me virem executá-lo. Amém? Pronto, é esta. Vamos para o trabalho duro. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é o primeiro dom que eu tenho aqui na lista. É a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa. Não, vamos começar por aqui. O fato de que este dom é descrito como palavra de sabedoria indica que é um dos dons de falar. É palavra de sabedoria. Este dom descreve alguém que pode compreender e proclamar a verdade bíblica de tal forma a aplicá-la habilmente a situações da vida com todo o discernimento. Eu compilei várias definições de dons. Vocês vão ver mais para a frente que algumas talvez vos possam chocar. Talvez possam não estar de acordo com aquilo que vocês estão habituados a ouvir, a fazer ou até a serem ensinados. Mas eu pus todas as que pareciam minimamente inteligentes, não é? E conforme a Bíblia. Porque algumas, apesar de me chocarem, fazem sentido. Não quer dizer que sejam toda a verdade, mas podem fazer sentido. E então, em alguns, mais para a frente, eu vou-vos deixar a vocês a possibilidade de decidirem se é mesmo assim, se não. Mas eu vou-vos explicar. Estas são consensuais. A palavra de sabedoria é a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para oferecer um conselho sábio baseado na palavra de Deus. O dom de sabedoria é a força divina ou a capacidade de compreender e trazer clareza às situações e circunstâncias. Muitas vezes, através da aplicação das verdades das Escrituras de uma forma prática. A palavra de sabedoria é a capacitação divina para aplicar verdades espirituais de modo a suprir uma necessidade numa situação específica. Quem tem este dom consegue encontrar uma palavra de conselho para a resolução de um problema específico. De uma forma muito prática. Quem tem o dom de palavra de sabedoria, a pessoa expõe um problema e a pessoa ou tem uma passagem ou tem uma solução para o problema, uma coisa muito, muito prática. Está bem? Tanto pode ser com uma passagem bíblica, como pode ser com base na experiência dessa própria pessoa, ou uma simples palavra de sabedoria. Pode ser bíblica, pode ser de comum senso. A pessoa que tem o dom de palavra de sabedoria, vá lá, é uma pessoa que encontra soluções para a vida das pessoas, para os problemas das pessoas. É uma pessoa muito valiosa na igreja. Palavra de conhecimento.
A palavra de conhecimento, este é um outro dom de falar que envolve compreender a verdade com um entendimento que só vem por revelação de Deus. Aqueles com o dom de conhecimento entendem as coisas profundas de Deus e os mistérios de sua palavra. É a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para ter um conhecimento especial sobre uma situação ou sobre alguém. O dom de conhecimento é a força. O dom de conhecimento é a força ou capacidade divina de trazer a verdade a uma situação por revelação sobrenatural. Isto é frequentemente acompanhado com a palavra de Deus. A palavra de conhecimento revela problemas e pecados ocultos. A palavra de revelação traz à luz doenças internas e desconhecidas. Enquanto a palavra de conhecimento apresenta o problema, a palavra de sabedoria apresenta a solução. Viram? Conseguiram perceber? A palavra de conhecimento, normalmente, a pessoa que tem um dom de palavra de conhecimento consegue ver e sentir e saber coisas que não lhe foram ditas. A pessoa que tem palavra de conhecimento conhece situações que não presenciou. A pessoa identifica a mentira. A pessoa identifica um engano e desmascara pecados ocultos sem que tenha presenciado ou lhe tenham contado. Digamos que a pessoa que tem o dom de palavra de sabedoria se calhar não é a pessoa mais popular da igreja. Não é? Porque é uma pessoa que sabe coisas de palavra de conhecimento, sim, peço desculpa, palavra de conhecimento. A pessoa conhece, sabe desmascarar problemas da vida das pessoas quando as pessoas são apresentadas, quando as pessoas vêm e quando às vezes fazem-se passar por coisas que não são, mostram uma espiritualidade que não têm. Então quem tem a palavra de conhecimento consegue identificar e dizer assim: meu amigo, tira a máscara, estás a viver uma mentira. Estás aqui para picar o ponto, esquece, a vida de cristão não é essa. Servir. Também é conhecida como ministério. A palavra diaconian, da qual obtemos a palavra diácono, significa um serviço de qualquer espécie, a aplicação generalizada de uma ajuda concreta às pessoas necessitadas. O dom de ajuda é a força divina ou a capacidade de trabalhar num papel de apoio para a realização de tarefas no ministério cristão, com a capacidade de muitas vezes ver a necessidade antes que os outros a sintam, ou antes que os outros o façam. O dom de servir é a força divina ou a capacidade de fazer pequenas ou grandes tarefas em trabalhar pelo bem geral do corpo de Cristo. É a capacitação divina para realizar tarefas práticas e necessárias que libertam, apoiam e superam a necessidade de outros. A pessoa com este dom gosta de ajudar. Quem tem o dom de serviço gosta de ajudar. Antecipa a necessidade e vai lá e resolve. Este é um dom muitas vezes que é menosprezado. Mas sem ele as coisas não funcionam dentro da igreja. É normal que o Espírito Santo escolha mais pessoas com este dom do que qualquer outro dom. Porquê? Porque é necessário mais pessoas e há muita coisa para fazer. Para além de que são precisas várias habilidades diferentes. Por exemplo, uma pessoa com dom de serviço pode fazer PowerPoints, pode ajudar na limpeza, pode arrumar, pode fazer a coleta, pode preparar a ceia, pode passar a coleta. Já estou a repetir, podemos passar outra vez. A pessoa que tem o dom de serviço pode arrumar a sala antes e depois de cada reunião. Pode verificar e arranjar se há torneiras que pingam, se os filtros do ar-condicionado estão em condições, se há produto para lavar as mãos, se os panos da cozinha estão em condições para ser utilizados ou se já precisam ser substituídos ou lavados, se o lixo está cheio, etc, etc, etc. A pessoa com o dom de serviço, no fundo, é a pessoa que faz acontecer. É a pessoa que faz com que tenhamos conforto.
É a pessoa que faz com que numa igreja, no espaço da igreja, não é? Faz com que as pessoas se sintam confortáveis, faz com que as pessoas se sintam em casa, faz com que as coisas práticas de facto funcionem. Exortação, encorajamento, dar ânimo. São 3 palavras para o mesmo dom. Aparecem em contextos diferentes, em explicações diferentes, e eu gosto de as pôr ali para depois também, no caso de lerem, de irem à pesquisa na net e tal, ou de lerem na própria Bíblia e encontrarem as várias traduções, as várias formas de expressar este dom. Exortação, encorajamento e dar ânimo. Este dom é evidente naqueles que consistentemente encorajam as outras pessoas a prestar atenção e a seguir a vontade de Deus. Isto pode envolver correção ou edificar outras pessoas através do reforço da fé fraca ou do conforto durante as tribulações. É o dom da exortação. O dom da exortação é a força divina ou a capacidade de fortalecer, de confortar ou instigar os outros a agir através da palavra escrita ou falada e verdade bíblica. A pessoa com este dom gosta de estar perto das pessoas desanimadas e dá-lhes ânimo. Transmitem-lhes esperança e encorajam a continuar e a não desistir, a perseverar através da sua presença, através das passagens bíblicas, através de exemplos de outras pessoas, de outras situações. A pessoa com o dom de exortação pode, mas normalmente não é ela que resolve os problemas, mas traz ânimo. Traz ânimo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Está lá escrito que quem está no vale da sombra da morte, a outra pessoa que está no vale da sombra da morte a acompanhar aquela, está a fazer alguma coisa? Está-lhe a resolver os problemas? Não. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É aquela presença, aquela pessoa que chora com quem está triste, é aquela pessoa que está ao lado, é aquela pessoa que diz, epá, vamos juntos. Esta pessoa tem o dom da exortação, do encorajamento, do ânimo. Que é parecido, mas é muito diferente da misericórdia. O dom de misericórdia está intimamente ligado com o dom de encorajamento. Não é? É o dom anterior, de exortação e encorajamento. O dom de misericórdia é óbvio naqueles que são compassivos para pessoas que estão em angústia, mostrando simpatia e sensibilidade juntamente com o desejo e os recursos para diminuir o seu sofrimento de uma maneira afável e alegre. O dom de misericórdia é a força divina ou a capacidade de sentir empatia e de cuidar aqueles que estão sofrendo de alguma forma. Este dom é intimamente relacionado com o dom de misericórdia. Aqueles que com o dom de ajuda são os que podem ajudar a prestar assistência a outros na igreja com compaixão e com graça. Isto tem uma ampla gama de possibilidades de aplicação. Mais importante, esta é a capacidade especial de identificar aqueles que estão lutando com dívidas, medos, batalhas espirituais, de se aproximar daqueles em necessidade espiritual com uma palavra gentil, uma atitude compreensiva e compassiva e de falar a verdade bíblica que seja ao mesmo tempo convencedora e misericórdia. O dom de misericórdia é a capacitação divina de ajudar com alegria e de uma forma prática aqueles que sofrem ou passam necessidade. Enquanto que quem tem o dom de exortação está lá presente, estes são os que resolvem os problemas. Aquele está presente, está no telefonema, está sentado ao lado, a outra pessoa está na cama, está deprimida, está a chorar, e a outra pessoa está à cabeceira, sentado. Olha, eu estou aqui, não estás sozinho, vamos nisto juntos. Enquanto que quem tem o dom de misericórdia, esta é a capacidade divina de ajudar com alegria. Não é isto. Vamos para a minha... ok. Quem tem o dom de misericórdia é a pessoa que identifica a necessidade, quer seja em termos espirituais, dinheiro, vamos falar eventualmente até imóveis, eletrodomésticos, comida. Quem tem o dom de misericórdia, alguns chamam de socorro, é a pessoa que encontra soluções
para suprir. É a pessoa que tem uma rede de contactos e que procura ativamente soluções. Não é tanto uma pessoa de falar, mas é uma pessoa mais de ação. Perceberam? Quem tem o dom de misericórdia, há alguém com uma necessidade, para o meu frigorífico pifou, e agora o que é que eu faço? Quem tem o dom de misericórdia tem o contacto de quem arranja o frigorífico, ou sabe quais é que são as instituições que têm frigoríficos para dar, ou potencialmente tenham frigoríficos para dar. Estão a perceber? A pessoa que tem o dom de misericórdia, quando se apercebe que alguém precisa de comida, é aquela pessoa que salta para o WhatsApp e diz: irmãos, identifiquei, encontrei uma família que precisa de alimentos. Quem se junta a mim para suprirmos as necessidades? Essa é a pessoa que tem o dom de misericórdia. Repartir, contribuir, liberalidade. Aqui há algumas partes, porque são várias pessoas que deram significados diferentes. Cada parágrafo é um significado diferente. E alguns misturam um bocadinho a misericórdia com este de repartir, contribuir e liberalidade. Vocês já vão perceber, eu depois vou dar a minha opinião final. Quem tem o dom de repartir, contribuir e liberalidade, ter o dom de repartir... O dom de repartir aplica-se àqueles que alegremente compartilham e têm o que têm com os outros. Tem a ver com partilhar. Eu tenho, partilho com os outros. Quer seja de forma material, financeira, do seu tempo ou atenção pessoal. O dador preocupa-se com as necessidades dos outros, procura oportunidades de compartilhar os seus bens, dinheiro, tempo, conforme a necessidade surja. O dom de dar é a força divina ou capacidade de produzir riqueza e dar com o propósito de avançar para o reino. O dom de contribuir é a capacitação divina para dar dinheiro, recursos à obra do Senhor com alegria e liberalidade. A próxima frase é fundamental para quem tem o dom de liberalidade. As pessoas com o dom de liberalidade não se perguntem quanto é que eu vou dar. As pessoas preocupam-se em dizer quanto é que eu mesmo preciso para mim e dão o resto. É uma filosofia diferente. Enquanto que a maior parte das pessoas estão preocupadas com o dízimo e dão o dízimo e não dão nem mais um cêntimo. Quanto é que dá ao cêntimo o dízimo? A pessoa com liberalidade diz: qual é que é o mínimo que eu preciso para viver? Então eu dou tudo o resto. É uma filosofia completamente diferente. As pessoas com o dom de liberalidade são algumas das quais que as pessoas com o dom de socorro telefonam. Porque têm de resolver o problema para os outros de comida, de frigoríficos, de coisas e de roupas e de não sei o quê, então vão falar com estas pessoas. Mas normalmente falam, mas não falam muito, porque a pessoa em princípio também já deu o que tinha, já descarregou os cofres, não é? É uma filosofia completamente diferente. E vou-vos dizer, este dom de liberalidade é uma coisa que nós todos, quer tenhamos o dom, quer não tenhamos, temos de começar a olhar para isto. Porque nós temos um problema muito grande na nossa sociedade. Um dos problemas é o egoísmo e o outro é o dinheiro. E o problema não é falta de dinheiro. É porque nós não temos muita falta de dinheiro. Nós até somos dos países mais ricos do mundo. A Europa é o continente dos mais ricos do mundo, juntamente com a América do Norte. Não é? Então, nós até somos privilegiados. Então, temos que começar a aprender também a contribuir um bocadinho mais e melhor. Liderança, administração. O líder talentoso é aquele que governa, preside ou tem a gestão de outras pessoas na igreja. A palavra significa literalmente guia e traz consigo a ideia de alguém que dirige o navio. Quem tem o dom de liderança possui o dom que governa com sabedoria e graça e exibe o fruto do Espírito em sua vida ao liderar com o próprio exemplo.
O dom de liderança é a força divina ou capacidade de influenciar as pessoas ao seu nível, direcionando e focalizando no quadro geral, visão ou igreja. O dom de administração é a força divina ou capacidade de organizar várias tarefas e grupos de pessoas para realizar essas tarefas. Outra explicação é a capacidade divina de entender o que faz uma organização funcionar, planear e executar os alvos do ministério. A pessoa com o dom de líder, ainda temos mais algumas, é a capacidade divina de passar uma visão. Aqui temos a palavra visão, motivando, direcionando o povo a realizar harmoniosamente os propósitos de Deus. A pessoa com o dom de líder vê aquilo que os outros ainda não viram e estuda uma forma de lá chegar. Esta pessoa tem a capacidade de ver onde é que quer chegar daqui a 2, 3, 5, 10 anos. É a capacidade de estabelecer um caminho. E é capaz de estabelecer um caminho, um projeto claro e bem elaborado. As pessoas seguem-no naturalmente. Esta pessoa é muito focada nos objetivos. É bastante exigente e chama a atenção quando as coisas não estão a correr conforme os planos. É uma pessoa que está muito ligada também à prestação de contas. Olha, era suposto estares a fazer bem, estás a fazer mal. É uma pessoa que tem esta atenção. A pessoa com o dom da administração, porque nós temos aqui uma mistura, liderança e administração. Eu fiz a separação, porque são os dois líderes. Mas um está mais focado na liderança. O líder que consegue ver daqui a 2, 3, 5 anos, estabelece um caminho, estabelece as várias etapas e preocupa-se que depois quem tem um dom de administração esteja lá junto e diga, olha, estamos aqui um bocadinho atrasados, olha, estamos a acelerar um bocadinho esta etapa, olha, estamos a desviar da rota. E o dom de líder chega ao pé da pessoa e diz assim, olha, estás a fazer mal, devias estar a fazer melhor. Quem tem o dom de líder, às vezes, peca um bocadinho pela relação interpessoal, porque liga-se mais aos resultados, aos números, às situações, aos objetivos, ao caminho, do que propriamente com as pessoas. Não estou a dizer que está bem, eu estou a dizer que está mal, é uma situação, mas quem está à volta também tem de compreender, porque são pessoas diferentes, são formas de agir diferentes. Quem tem o dom da administração, ou líder com a vertente de administração, é a pessoa que pega no projeto, naquele projeto do líder, reúne as pessoas, cria as condições para o projeto acontecer. Normalmente o líder não consegue reunir as pessoas todas e organizar, porque é uma pessoa que vive daqui a 2, 3, 5, 10 anos à frente. Então o presente nem sempre é muito fácil de gerir. Então precisa uma pessoa que tenha o dom de liderança, vertente administração. Porque essa pessoa vive no presente, cria as condições, reúne as pessoas para o projeto acontecer. Muitas vezes, esta pessoa que é o líder, que está mais na vertente da administração, ele não consegue ver o destino. Às vezes nem vê bem o caminho, tão pouco. Mas é essa pessoa que faz o plano acontecer. Vou dar-vos um exemplo muito prático. Vamos na autoestrada, está um nevoeiro terrível. Não vou dizer que vamos a 120, mas vamos para aí a 80. Vemos 1 metro, 2 metros à nossa frente. Mas seguimos a autoestrada. Quem tem o dom de liderança, vertente de administração, vai seguindo a autoestrada. Vai seguindo. Apesar de não conseguir ver muito mais do que 2, 3 metros à frente, mas essa pessoa, bumba, segue. E está preocupado com o carro, está preocupado que não ande muito para trás, para a frente, preocupa-se em acender as luzes. Quem tem o dom da liderança não está preocupado com essas coisas. A pessoa com o dom de liderança está preocupada a que horas é que chega a portagem, quando é que é o almoço, como é que está lá mais à frente, e não está tão preocupado com esta situação. Estou a ser claro? Fé. Todos os crentes possuem fé em alguma medida, porque é um dos dons do Espírito concedidos a todos os que vêm a Cristo por fé. Nós acreditamos em Deus e muitas pessoas dizem,
tu não bates bem da moleirinha. É verdade, é muito estranho para muita gente, porque essas pessoas não têm a fé que nós temos. E de facto é preciso ter fé. Mas não é disso que se trata. O dom espiritual da fé é exibido por aquele que possui uma forte e inabalável confiança em Deus, na sua palavra, nas suas promessas e no poder da oração para efetuar milagres. A pessoa que tem o dom da fé tem uma habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para confiar plenamente em Deus em qualquer situação. O dom da fé é a força divina, ou a capacidade de acreditar em Deus para resultados sobrenaturais, invisíveis em todas as áreas da vida. É uma capacitação divina para agir à luz das promessas de Deus com confiança e sem reservas. A pessoa com o dom de fé é uma pessoa que não duvida, mesmo quando parece que está tudo perdido e já não há volta a dar. É aquela pessoa que está tudo a cair, já não há volta a dar, e aquela pessoa está firme e inabalável na fé em Deus. Epá, isto está a acontecer, não está a fugir ao controle de Deus, é para seguir, é para fazer. As circunstâncias são importantes, mas não me vão abalar nem para a direita nem para a esquerda. É a pessoa mais otimista do grupo e muitas vezes a que tem mais graves problemas. A sua presença, as suas palavras, a sua confiança dão energia a outros à sua volta e traz paz e descanso. Eu acho que conheço uma pessoa assim, aqui na nossa igreja. Dona Mariana, pense nisso. É possível que tenha o dom da fé. Cura. Ai. Orem por mim. Eu aqui comecei logo por partir a louça toda. Há várias visões sobre o dom da cura, das línguas e dos milagres. E eu pus todos. Pus os mais inteligentes, os que me faziam mais sentido. Os mais conservadores e os menos conservadores, vamos dizer assim, é mais fácil. E vamos falar no mais conservador. Embora Deus ainda cure hoje, a capacidade dos homens para produzir curas milagrosas pertencia aos apóstolos da Igreja do primeiro século, com o propósito de afirmar que a sua mensagem era de Deus. Os cristãos de hoje não têm o poder de curar os doentes ou ressuscitar os mortos. Se tivessem, os hospitais e cemitérios estariam cheios destas pessoas, dotadas, esvaziando as camas e os caixões em toda a parte. Vamos fazer uma pausa. Este argumento, a primeira parte do argumento, parece-me inteligente. Eu passo a explicar. E esta explicação vai servir para este dom de cura, para o dom de milagres e para o dom de línguas. Quando este dom foi dado, e esta pessoa diz que este dom foi dado para autenticar que a palavra de Deus era de facto verdadeira. Vamos ver uma coisa. As pessoas não tinham visto Jesus, não o viram ser crucificado, não faziam parte dos discípulos, não o viram ser ressuscitado, não existia Bíblia. E de repente aparecem uns apóstolos de um dito Jesus que dizem que ressuscitou. Qual é a credibilidade? Zero. São malucos. Beberam. Agora, se esta pessoa diz e faz um milagre, assim, oi, espera, há aqui qualquer coisa que parece autenticar que eles vêm mesmo da parte de Deus, porque aconteceu uma coisa sobrenatural, aconteceu uma cura que não era suposto acontecer. Esta é a posição desta pessoa. Esta pessoa diz no princípio que é possível haver cura, mas pessoas com o dom de cura não existem. Tenho reservas. Agora,
a segunda parte da frase, eu pessoalmente não concordo. Porque há uma característica que falta ali que a pessoa não tomou em consideração. As pessoas não vão para os hospitais, nem vão para os cemitérios curar e ressuscitar pessoas. Porquê? Porque os dons são dados para uso, para edificação da igreja. Tomás acertou. É para uso da igreja. Os dons não é para a gente andar aí nos cemitérios, quem tem o dom de cura, a ressuscitar mortos e a curar pessoas. Não, porque os dons são para uso dentro da igreja. Então, a primeira parte, acho que merece ser considerada. Agora, eu não vou dizer que acabou o dom de cura, porque na igreja não está escrito que acabou o dom de cura. Na igreja, na Bíblia, não está escrito que acabou o dom de cura. Portanto, não sou eu que vou dizer. Se nós tivermos alguém nesta igreja que tem um dom de cura, amém, aleluia, venha, e que haja cura com fartura. Temos aqui algumas pessoas doentes, 5 estrelas. Agora, se não houver, também não se choquem. Está bem? Continuando com o dom de cura. É a capacidade que o Espírito Santo dá a alguém para orar por curas. O dom de cura, estão a ver aqui, a pessoa ora por curas. Não é a pessoa que necessariamente vai lá e cura. Não é? Porque o poder não está na pessoa, o poder está em Deus. Não é? Cuidado com os protagonismos. O dom de cura é a força ou a capacidade divina de agir com o intermediário da fé na oração e na imposição das mãos para cura e doença física, mental e espiritual. É a capacitação divina que torna o crente um canal através do qual Deus restaura pessoas. Eu acredito que muitas vezes o Espírito Santo não dá este dom de cura porque nós não somos capazes de lidar com ele. Porque a partir do momento, e isto serve para o dom de milagres, isto serve talvez também para o dom de línguas. Porquê? Porque o crente que tem um dom de curas vai se sentir, olha, como a t-shirt que eu trouxe no domingo passado, um super-homem. Não é? E Deus não quer isso. Deus não aprova as pessoas que se exaltam. Muito, muito pelo contrário. Deus exalta os humildes. Milagres, também é conhecido como a operação de milagres. Este é outro temporário dom de sinal, foi a mesma pessoa que fez a primeira explicação do outro anterior, que envolvia a realização de eventos sobrenaturais que só podiam ser atribuídos ao poder de Deus. Este dom foi exibido por Paulo, Pedro, Estevão, Filipe, entre outros. Atenção, que este dom de milagres é possível e, segundo esta pessoa, já não é tão necessário porque neste momento a religião cristã já está presente no nosso meio, nós já temos a Bíblia, temos o testemunho de uns e de outros e nós já podemos dar testemunho daquilo que Deus fez na nossa igreja. E se a pessoa não acreditar, vamos buscar outra pessoa também pode dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. E se ainda assim não chegar, eu vou buscar mais uma pessoa. Naquela altura, não. Eles estavam espalhados por todo o lado. E precisavam autenticar. Isto é mesmo de Deus. E como... é treta. Não é treta. Queres ver um raio aqui? Pum! E a pessoa dizia assim, uau, espera, caiu mesmo um raio, faz lá isso outra vez, pum! Sim, isto vem de Deus, isto eu quando faço assim não faz pum, não é? Pronto, é só para explicar que este dom de milagres servia muitas vezes para acontecer esta situação, esta autenticação, este selo de Deus. E é que esta pessoa diz que já não acontece tanto porque também não é necessário, porque... Também a própria Bíblia diz, e Jesus, se não me engano até foi Jesus que disse, houve muita gente que viu milagres e não se converteu e não me seguiu, não é? Então este dom de milagres é possível que já tenha acabado, mas não vão ouvir da minha boca dizer que de certeza que já acabou. O dom de milagres é um dom que o Espírito dá a alguém para mostrar situações naturais, sobrenaturais. Gosto, ou seja, não é a pessoa que faz as situações sobrenaturais, a pessoa mostra as situações sobrenaturais que Deus está a fazer.
O dom dos milagres é a força ou capacidade divina de alterar os resultados naturais da vida de um modo sobrenatural, através da oração, fé e orientação divina. O dom de milagres é a capacitação divina para autenticar o ministério e a mensagem de Deus através da intervenção sobrenaturais. É possível, e eu até acrescento, isto é a minha opinião, atenção, é até provável que em países mais islâmicos, onde só há uma ou duas pessoas que estão lá a pregar o Evangelho, é possível que nas zonas mais remotas da China, é possível que hajam pessoas que façam milagres em nome de Deus. Para quê? Para autenticar a fé cristã, tal como os apóstolos no início, porque eles também se encontram na mesma situação. Estão a criar uma coisa de raiz, uma coisa completamente nova, que vai contra todos os conceitos daquela cultura, daquela ideologia, daquela religião. Então é possível, é até provável que aconteça estes dons de milagres, não na Europa, não na América Latina, não na América do Norte, mas depois quando vamos para as Ásias e para essas zonas, é provável que haja estes milagres de autenticação da palavra de Deus. Estavam-me a contar no outro dia que nas zonas muito islâmicas do norte da África e ali naquela zona, há pessoas, há árabes que estão a ter sonhos de Jesus. Ou seja, eles sonham com Jesus e acordam de manhã a querer saber mais quem é esse Jesus. Isto é Deus a pegar nestas pessoas e depois Deus facilita uma pessoa que já conhece Jesus para lhes falar. Isto tem acontecido assim nos países islâmicos. A pessoa está a dormir, sonha com Jesus, aquilo transforma, aquilo transtorna o interior da pessoa. Jesus tem uma mensagem completamente alucinante e a pessoa, quando sai à rua, vai à procura de alguém que lhe fale de Jesus e Deus põe uma pessoa no caminho e aquela pessoa fala de Jesus a essa pessoa que teve o sonho. Então Deus está ainda a fazer milagres. Mas se calhar nós não precisamos de ninguém de fazer milagres, porque se calhar não servia para nada. Mas não sou eu que vou dizer que não há e que não vai haver aqui na igreja, está bem? Discernir os espíritos. Algumas pessoas possuem a habilidade única para distinguir a verdadeira mensagem de Deus da do enganador, Satanás, cujos métodos incluem doutrina enganosa e errada. Jesus diz que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. Mas o dom de discernir espíritos é dado à igreja para protegê-la de falsos mestres. O dom de discernir os espíritos é uma capacitação divina para distinguir entre a verdade e o erro, podendo discernir entre espíritos bons e espíritos maus, entre o bem e o mal. Eu pessoalmente espero que não seja necessário nesta igreja haver uma pessoa com este dom. Porque este dom é utilizado para quando vem alguém pregar, quando alguém vem falar, ou então quando é apresentado alguma mensagem no WhatsApp, ou um vídeo que nós reencaminhamos e alguém diz: oi, esperem, esta mensagem está aqui encapotada, está aqui qualquer coisa por trás a querer meter uma mensagem que não é exatamente aquela que é verdadeira. Então, eu pessoalmente, em relação à nossa igreja, espero que o Espírito Santo não precise de meter alguém para discernir os espíritos, porque nós estamos a tentar ser bíblicos e falar de forma descomprometida aquilo que está na palavra da Bíblia. Mas é claro que se vier alguém com discernimento de espíritos, fará parte da equipa de análise dos conteúdos da nossa igreja, sejam eles quais forem. Falar em línguas, vai o outro mais polémico também. Se calhar o mais polémico de todos. O dom de línguas é um dom temporário. Adivinha quem é que escreveu isto? Foi a mesma pessoa que escreveu a coisa mais conservadora sobre os outros. Dados à igreja primitiva, permitir que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, a todas as nações e em todas as línguas conhecidas. Envolvia a capacidade divina de falar em línguas até então desconhecidas ao falante. Ou seja, quem falava numa língua desconhecida que a outra pessoa conseguia entender. Este dom autenticava a mensagem do Evangelho àqueles que pregavam como provenientes de Deus.
A frase diversidade de línguas ou diferentes tipos de línguas efetivamente elimina a ideia de uma linguagem de oração pessoal como um dom espiritual. Refere-se à linguagem espiritual, esta já é outra definição, refere-se à linguagem espiritual que o Espírito Santo nos dá na nossa própria edificação. Já é outra. O dom de línguas é a força divina ou capacidade de orar em linguagem celestial para encorajar o seu espírito a comungar com Deus. O dom de línguas é frequentemente acompanhado de interpretação e deve ser usado apropriadamente. É a capacidade divina de falar, adorar ou orar um idioma desconhecido ao orador. Pessoas com este dom devem receber uma mensagem espontânea de Deus que é transmitida e que depois é depois transmitida, descodificada, traduzida pela pessoa que tem um dom da interpretação de línguas. Este dom, vou ser sincero, é muito polémico, mas também não compreendo muito bem porquê. Porque a Bíblia é clara. É possível que num domingo, numa reunião, seja qual ela for, haja alguém que fala numa língua estranha. É possível. Está contemplado na Bíblia. Mas se não houver alguém com o dom de interpretação de línguas, a Bíblia é clara. Essa pessoa deve se calar. Ponto. Não é negociável. Se há uma pessoa que fala em línguas, numa língua desconhecida, tem de haver quem a interprete. E diz, olha, esta pessoa está a falar nesta língua desconhecida, mas eu sei qual é que é a sua interpretação. Isto tem a ver com. Se não há quem interprete, essa pessoa deixa-se estar calada. Não é? É tão simples quanto isto é bíblico. Está na Bíblia. Se quiserem, se tiverem dúvidas, podemos ir lá à procura. Há, no entanto, outras pessoas que falam que o dom de línguas é uma capacidade que é dada por Deus a algumas pessoas em falarem na língua original, da língua do planeta Terra, na alguma língua que exista na Terra, de forma a outra pessoa poder receber o Evangelho. Eu lembro-me que o Tiago teve um episódio parecido com este. Estava uma pessoa nas outras instalações que a gente tinha lá em baixo e o Tiago não sabia praticamente quase nada falar em inglês e falou inglês fluente para umas pessoas que estavam lá de visita e as pessoas agradeceram e perceberam completamente tudo aquilo que ele tinha dito. E correu tudo bem. Também lembro-me de outro pastor, também da nossa congregação, da Ação Bíblica, que esteve, se não me engano, ele até estava num barco e sentiu Deus guiá-lo perante um casal e Deus estava-lhe a dizer para ele falar do Evangelho àquele casal. E aquele casal, como falava numa língua, eu acho que nem ele sabia qual é que era a língua que o casal estava a falar. Ele chegou ao pé das pessoas, explicou o Evangelho, as pessoas ficaram assim, compreenderam, aceitaram o Senhor Jesus e seguiram o caminho, nunca mais se viram na vida. Mas esta, eu penso, que é que faz mais sentido para os dias de hoje em termos de dom. É um dom que Deus usa a pessoa momentaneamente para entregar uma palavra na língua da pessoa que está à nossa frente. Está bem? Eu não estou a dizer nada de novo, foi o que aconteceu em Pentecostes. Não sei porque é que há tanto protagonismo de falar línguas que ninguém entende, quando o próprio Pentecostes, eles falavam línguas que as outras pessoas que estavam à sua volta percebiam. Então, eu não estou a descartar as línguas que ninguém conhece, as línguas que se diz de línguas dos homens, de línguas dos anjos. Não estou a descartar, só estou a dizer que a regulamentação interna do livro com o qual nós nos baseamos diz que para haver isso tem de haver interpretação. E mais do que isso tem de haver ordem dentro da igreja. Porque ali os coríntios andavam a fazer muita confusão e o apóstolo Paulo teve de dizer assim, oi, tenham calma, os cultos são para acontecer com muita ordem. Não é? Sim. E são, aliás, todo e qualquer dom é para a edificação da igreja. E existe a possibilidade de se falar numa língua desconhecida quando nós estamos a orar fechados dentro do nosso quarto? Sim, existe essa possibilidade. Mas isso não é um dom. Porque os dons são para, Tomás? Edificação da igreja. Obrigado. Está bem. Interpretação de línguas. Vou passar à frente rapidamente. Basicamente, eu já expliquei o que é interpretação de línguas. Está aqui uma pessoa a falar uma língua que ninguém percebe, não é? A chamada língua dos anjos.
essa pessoa diz assim, olha, meus amigos, eu sei o que é que esta pessoa está a dizer, o contexto é este, e esta é a mensagem para a edificação do corpo. E tem de estar de acordo com a Bíblia, não é? Se alguém vem, depois interpreta, diz uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, não é? Pronto, nós, no final do culto, vamos convidar essas duas pessoas a calarem-se, porque, de facto, não vem de Deus, não é? Não. Sim. Depende do que esteja a dizer. Ok. Hospitalidade. Hospitalidade é o último dom que eu tenho aqui para vos trazer. Já vamos jantar. Hospitalidade é um dom que eu pus entre parênteses com um ponto de interrogação, porque, como já vos tinha dito, a passagem bíblica não é clara em definir isso como sendo um dom. Contudo, no entanto, sim, como dizem os mais antigos. É um dom que já tem identificado a mim e a minha mulher e a minha casa. Por isso eu pensei assim, bem... Vou colocá-lo porque de facto eu acredito, só pode ser um dom, porque nós não fazemos nada de especial. O dom da hospitalidade é a força divina ou a capacidade de criar ambientes calorosos e acolhedores para os outros em lugares como a sua casa, o escritório ou a igreja. É a capacitação divina para cuidar de pessoas, providenciando a comunhão, comida e hospedagem. Eu penso que não tenho muito mais a falar sobre este dom. Normalmente quem tem este dom não faz grande coisa de especial, mas as pessoas sentem-se acolhidas, sentem com vontade de voltar, sentem muita vontade de voltar eu gostava que mais gente tivesse esse dom, porque de facto é muito bom. Nós, na nossa casa, temos vindo a nos habituar a ter sempre casa cheia. E tem sido bom porque, pronto, a mulher fica com mais stress, sem dúvida, não é? As mulheres normalmente ficam um bocado mais estressadas, mas acreditem, é um bocado de habituação. Porque no princípio a gente quer ter tudo sem um grãozinho de pó, tudo muito arrumadinho, tudo muito organizadinho. Mas como é de facto um dom que não depende daquilo que nós fazemos, tem mais a ver com aquilo que Deus faz nos olhos das outras pessoas, e parece que as pessoas, depois de virem, não sei, quando entram em casa, parece que tiram os óculos e já não vêem o pó, já não vêem a desarrumação, e as coisas até correm um bocadinho melhor. Mas eu queria-vos trazer este tema dos dons e falar com ele com algum detalhe para que vocês conseguissem ter uma ideia mais concreta. Eu queria pedir ao Tosé para estar no final do culto lá fora. Ele tem uma pasta onde tem as explicações dos dons, não é? Que nós podemos, acho que são 2 folhas que estão agrafadas e que ele pode-vos dar. Eu tenho 20 e poucos exemplares lá atrás e depois na terça-feira, quem vem na terça-feira e não tem para si, não se estresse, eu trago na terça-feira mais. E tem as explicações dos dons. Eu queria vos pedir para vocês fizerem 2 exercícios. Primeiro, qual destes dons eu tenho? Ou qual destes dons eu gostaria de ter? Não é? E dentro desta primeira questão, qual destes dons eu vou começar a experimentar, a partilhar? E destes dons eu vou começar a perguntar aos outros, o que é que vocês acham? Esta é a segunda parte. O que é que perguntar aos outros, que dom é que tu achas que eu tenho? Eu com a Mariana já lhe disse, acho que ela tem o dom de fé. Pronto, já está despachada. Pelo menos já uma pessoa identificou, não estou a dizer que tem, estou a dizer que eu acho que ela tem, não é? Agora, tem de ser carimbado por mais do que uma pessoa. É aquele formulário, aquela autenticação que tem de ser por mais do que uma pessoa. E nós olharmos para estas definições e dizer, olha, sinto-me especialmente à vontade nesta tarefa, nesta situação. Está bem? Façam este exercício para vocês e para as outras que vocês conhecem um bocadinho melhor, não é? Há pessoas que eu quase que não conheço aqui. É impossível eu poder-vos dizer qual é que é o dom que vocês têm. Porquê? Porque nós nunca nos relacionámos, nunca estivemos. Mas, provavelmente, vocês têm outras pessoas com quem se relacionam. O marido, a mulher, outra pessoa com quem vieram, com quem ouviram falar, que também têm... Falem com essas pessoas e tentem descobrir os dons. Mais uma coisa que eu queria, mesmo antes da gente se ir embora. É possível que haja pessoas com os mesmos dons, mas em funções diferentes. Está bem? E nós, até ao final do ano, vamos começar a fazer uma lista
Aliás, o Tiago já tem uma lista de tarefas que nós temos na nossa igreja, de responsabilidades que há na igreja. Quando nós falamos dos dons, não é para vocês saberem. A ideia de falar nos dons não é para ter mais conhecimento, é para fazer mais para Deus. Se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, Ele tem de ser mesmo nosso Senhor, Ele tem mesmo de mandar. Se nós dizemos que Deus e a Bíblia é uma prioridade, temos de fazê-la prioridade. Eu no outro dia estava a dizer a um amigo meu, ainda hoje disse a um amigo meu, nós provamos que a igreja é uma prioridade quando nós prescindimos, vou traduzir, quando nós deixamos de fazer uma coisa da qual nós temos direito e que é importante para nós e nós não a fazemos para fazer alguma coisa para benefício da igreja, para benefício de Deus. É aqui que nós provamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e é aqui que nós provamos que Deus é a nossa prioridade. Quando deixamos de fazer alguma coisa que é importante, quando deixamos de fazer alguma coisa que é um direito que nós temos, aí nós podemos dizer, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Se tu não estás disposto a fazer sacrifícios para Deus, esquece, junta-te a outra religião. Jesus não é uma coisa séria para ti. Se tens tempo para tudo menos para ir ao culto, se tens tempo para tudo menos para vir à reunião de oração, se tu remarcas a tua agenda para ir a uma consulta, se tu fazes 30 por uma linha, por outras coisas, mas não estás disponível para o trabalho prático da igreja, esquece. Se calhar estás na religião errada. Se calhar estás na igreja errada. Se calhar a Bíblia tem de sair debaixo do braço e começar a ser lida. Começar a ser estudada e começar a levar em prática. Porque nós não estamos na autoestrada. O nosso caminho é estreito. E eu vou acrescentar, o nosso caminho é muito estreito. E muitas vezes nós tropeçamos, nós caímos e nós olhamos para o lado e vemos pessoas que andam na autoestrada. A vida deles é muito mais fácil, porque eles quando têm sono descansam. E nós às vezes quando temos sono, nós não podemos descansar, temos de vir fazer qualquer coisa, ou temos de vir fazer uma reunião, ou temos de organizar qualquer coisa aqui na igreja. Há outras pessoas que quando lhes apetece estar com os filhos, estão com os filhos. Quando lhes apetece estar com a mulher, estão com a mulher. Mas há outras pessoas que para estarem com os filhos e estarem com a mulher, têm de os trazer à igreja para estar com eles. A Bíblia tem de ser a prioridade. Deus tem de ser a prioridade na nossa vida. Se é que nós queremos levar isto a sério. Mas se nós não queremos levar isto a sério, sejamos honestos para nós e para todos os que estão à nossa volta. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus que nos amas muito e queres o melhor para a nossa vida, Deus. Ajuda-nos a compreender isto dos dons, abre os nossos olhos para a nossa vida, para aquilo que nós gostamos de fazer e, de facto, nós queremos pedir ao Espírito Santo que nos dê estes dons. Os dons todos que nós necessitamos para esta igreja crescer, se multiplicar e para que o povo de Sesimbra e arredores conheça quem Tu és, Deus. Nós queremos pedir que Tu nos acompanhes às nossas casas. Queremos pedir que Tu nos dês um coração contrito, Deus. Que Tu nos dês um coração responsável perante Ti, perante aquilo que nós dizemos que somos em relação àquilo que nós fazemos, Deus. Ajuda-nos no resto desta semana. Acompanha-nos nos nossos trabalhos, nas nossas atividades diárias, na escola, Deus, e protege-nos. Em Teu nome. Amém.